Irmãos, nós vamos orar nesse momento, vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te bendizemos e te adoramos, ó Deus, por tua palavra e pelo mistério desvendado em Cristo Jesus, dos teus planos, do teu beneplácito, do teu propósito, do propósito da tua vontade para as nossas vidas. E, ó Deus, nós clamamos que o Senhor nos dê entendimento a cada domingo que estivermos estudando a Tua Palavra e que possamos nos maravilhar com aquilo que a Tua Palavra fala a respeito da salvação de cada um de nós, dos Teus planos para as nossas vidas, daquilo que Tu queres e do quanto nós precisamos depender do Senhor e sermos dirigidos pelo Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, fala aos nossos corações, até mesmo através da história e principalmente por meio da revelação especial que é a Tua Palavra para as nossas vidas, que é a Bíblia para as nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor nos dê humildade e um coração quebrantado a todos nós, quando tratamos de um assunto tão sério, tão profundo e que vai além da nossa capacidade humana. Se não for o Teu Espírito operando nos nossos corações, Senhor, se não fosse Ele agindo, nós jamais chegaríamos a tão profundo ensinamento. Nós dependemos, a partir de mim, nós dependemos em tudo da ação do Teu Espírito. E é pedindo a Tua graça e misericórdia, que foi derramada abundantemente nos nossos corações, que o Senhor nos ajude. Te oramos assim em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Como nós lemos hoje, na pastoral da manhã, Efésios capítulo 1, dos versículos de 1 a 14, eu quero destacar o final do versículo 4, quando Paulo diz: e em amor nos predestinou para Ele. E em amor nos predestinou para Ele. E eu quero pedir a sua compreensão, é que, dado também o avançado da hora, eu vou precisar fazer no estilo de uma palestra, não de uma lição, como às vezes a gente tem a oportunidade nas classes de podermos interagir bastante. Nas classes nós vamos ter essa oportunidade a partir do próximo domingo. Hoje estaremos então fazendo um apanhado histórico para que a gente possa compreender, ter uma ideia de como essa doutrina ela foi sendo desenvolvida na história. E desde já eu quero pedir as suas orações, né, por Davi, né, por Célia, Davi, irmão de Daniel Pule, Célia, a cunhada do nosso irmão Daniel Pule, ela está no hospital, não é isso? Já está internada. Que Deus possa abençoar, é um processo de gravidez, que Deus abençoe e segundo a vontade do Senhor, tudo possa correr bem para a glória dEle, para a felicidade, não é, de toda a família, a alegria de toda a família. Que em tudo o Senhor possa colocar a sua poderosa mão e abençoá-la. Ela está para ter o bebê, estão aguardando, aí ela já está internada e que possamos estar em oração por ela. Voltando para o texto e pensando nesta doutrina, como eu disse, nos domingos nós estaremos com os jovens que estarão com o pastor Luizinho, estarão no salão do departamento infantil, e os adultos que nós vamos estar aqui com adultos e idosos aqui no templo e os jovens com o pastor Luizinho no salão do departamento infantil. Mas por uma questão de logística mesmo, para os adultos e idosos, o salão ficaria lá no segundo andar, bem mais complicado para alguns idosos. Eu quero trazer então a gente poder pensar um pouco sobre essa doutrina da predestinação na história. E nós fizemos isto exatamente no domingo 1º de março de 2020. Fomos até o domingo o primeiro, depois o domingo 8, depois o domingo 15 e no domingo 22 nós tivemos o isolamento domiciliar, domingo 22 de março do ano de 2020, e não podemos mais nos reunir. Estamos agora, então, pela graça de Deus, retomando esse assunto tão importante. Pensar nesta doutrina é pensar a história do pensamento religioso e também filosófico da humanidade.
E essa história desse pensamento religioso e filosófico mostra alguns temas que são fundamentais e que são temas de interesse permanente da humanidade. Sempre nós estamos nos debatendo e tratando de alguma coisa a respeito disso. Nessa questão é que nós temos a unidade do mundo, da humanidade, vista também sobre o prisma da diversidade da experiência individual. Temos uma humanidade, sim, enorme, bilhões e bilhões de pessoas, mas nós temos também a individualidade. Há questionamentos que perpassam os séculos. Como ter certeza do conhecimento que nós temos? Deus existe? Como lidar com as questões éticas? Como lidar com as questões éticas? E civilizações, então, embasaram a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, a partir das respostas que eram possíveis dar a essas questões fundamentais. Como ter certeza do conhecimento? Deus existe ou não existe? E como lidar com as questões éticas? Civilizações, repito, embasaram as suas cosmovisões a partir dessas respostas possíveis que eles podiam dar a essas questões. Mas existe uma questão permanente, pensarmos nessa questão permanente, que é a nossa liberdade de decisão versus o que é chamado de o fato da causação no mundo. Essa é uma questão sempre permanente, ou seja, é liberdade ou é destino? É vontade livre ou é uma vontade predeterminada? Eu lembro quando assisti o filme Quem Quer Ser um Milionário, e eu tinha pedido a Damaris uma indicação de um filme assim, para relaxar um pouco, tranquilo, tal, e aí eu cheguei para ela e disse, olha, indica aí, ela disse, olha, Quem Quer Ser um Milionário, muito legal, e como ela sabe que eu gosto de um filme que prenda você a atenção, tá, aí eu disse, sim, mas é um filme que dá para relaxar, eu vou assistir com sua mãe, para a gente... Ela disse, é o quê? É aventura? Ah, pai, é tudo da vida, é tudo da vida. Quem quer ser um milionário? E aí vale a pena depois você dar uma olhada. E aí, então, um filme com artistas indianos, não famosos, não hollywoodianos, indianos, eles colocavam 4 alternativas em relação aos fatos do mundo e da humanidade. E a última alternativa era: está escrito. Está escrito. E, no geral, os indianos creem no que eles chamam de um destino cego. Quem fez esse destino? Não sei. Não, eu sei que existe um destino aí. Existe um destino e a gente está seguindo este destino. Então, sempre essa questão: é liberdade ou é destino? É vontade livre ou é uma vontade predeterminada? Os cristãos, por sua vez, os cristãos veem a partir da questão de vontade humana versus a soberania divina, o livre-arbítrio versus a predestinação. E a filosofia ela vai expressar isso como autonomia versus determinismo. E aí é uma questão: em que sentido o arbítrio ele pode ser chamado de livre? Em que sentido o arbítrio pode ser chamado de livre? E então foram feitas três respostas, proposições. A primeira é que nós temos o livre-arbítrio e, por isso, Deus não tem o controle total das nossas decisões. Nós temos o livre-arbítrio e, por isso, então, Deus não tem o controle total das nossas decisões. A isso tem se entendido de forma geral, que é justamente o arminianismo. Nós temos o livre-arbítrio e Deus não tem o controle das nossas decisões. A segunda proposição é: a predestinação, ela inclui tudo, inclusive as nossas escolhas. A isso tem sido chamado de calvinismo. A predestinação, ela inclui tudo e ela inclui, inclusive, as nossas escolhas. E há uma terceira proposição mais próxima a nós, onde alguns teólogos tentam conciliar isso, tentam conciliar livre-arbítrio e a soberania divina, isso trazendo mais para posições, tentativas de conciliação na atualidade. E a grande questão é que como é que essa controvérsia ela se deu na história da igreja?
através dos escritos. Eu quero começar com os pais apostólicos. Os pais apostólicos. Assim eles são chamados, como pais apostólicos, os autores de textos depois do Novo Testamento. Esses pais apostólicos, eles conheceram pessoalmente os apóstolos, ou então foram discípulos dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ou foram discípulos dos que os conheceram, discípulos daqueles que conheceram de perto os apóstolos. Nós temos um exemplo disto, a chamada Epístola de Policarpo. Ela foi escrita aos Filipenses, mais ou menos, veja, aos Filipenses nós temos a Epístola de Paulo, inspirada por Deus, tudo. Mas nós temos mais ou menos no ano 110, a Epístola de Policarpo, que escreveu aos Filipenses. Policarpo, ele não conheceu o Senhor Jesus Cristo. E Policarpo foi considerado também ali pai apostólico, porque ele foi discipulado por João, o apóstolo, que seguiu de perto e conheceu e foi apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Nós temos documentos que foram produzidos entre o ano 90 depois de Cristo e o ano 150 depois de Cristo. E o que é interessante é que as ideias hoje que são trabalhadas como calvinistas e arminianas, como elas terminaram ficando conhecidas posteriormente, essas ideias elas já apareciam nesses escritos, não da forma tão elaborada como nós temos hoje, e que vamos, assim Deus nos permita, estar estudando por esses próximos domingos aí. Por exemplo, a primeira epístola chamada de Clemente, e aí eu estou tratando de textos que não são considerados e não foram considerados pelos apóstolos e pela Igreja Apostólica, textos inspirados pelo Espírito de Deus. A primeira epístola de Clemente viveu no ano 35 a 97 depois de Cristo, tinha uma certa tendência calvinista. Clemente foi bispo de Roma. Clemente chega então, ele chama os cristãos de eleitos. E Clemente então faz uma menção na sua primeira epístola, citando e dizendo: o Criador de todas as coisas guardará intacto o número preciso dos seus eleitos em todo o mundo. E ele vai dizer também a nós, cristãos, que por sua vontade temos sido chamados em Cristo Jesus. Porém, há uma outra epístola chamada um escrito considerado semi-alegórico, que foi escrito por Hermas. E aí você tem as chamadas similitudes de Hermas. E ele faz uma citação no parágrafo 72, em que ele diz o seguinte: o Senhor, ou seja, Deus, o Senhor deu o Espírito àqueles que foram dignos de arrependimento, àqueles cujos corações ele viu que seriam puros e que o serviriam com todo o seu coração. É preciso que a gente entenda que essas epístolas elas não foram consideradas pela Igreja Apostólica, pelos apóstolos, elas não foram consideradas inspiradas pelo Espírito de Deus. Mas o que eu estou tentando mostrar a você é mostrar como essas ideias que depois foram sendo nomeadas e chamadas de calvinistas e arminianas, elas já estavam presentes nos escritos, logicamente não inspirados. E aí você tem os pais apostólicos. Depois nós chegamos, após esse período dos pais apostólicos, que foi o segundo século e terceiro, nós chegamos ao pelagianismo, chamado pelagianismo. O pelagianismo foram doutrinas defendidas por Pelágio. Pelágio viveu no ano 350 ao ano 423 depois de Cristo. Ele era um monge irlandês. Ele chegou em Roma por volta do ano 400 depois de Cristo. E Pelágio foi também contemporâneo. Na mesma época viveu também Agostinho, que teria uma tendência que depois, eu vou estar usando sempre assim o termo calvinista, porque a forma como a doutrina depois ela se organizou. E Agostinho contribuiu tremendamente para essa visão calvinista da predestinação, da salvação em Cristo Jesus. Pelágio, ele negava o pecado original.
Pelágio negava o pecado original. Ele entendia que o homem, com muito esforço, ele poderia obedecer por ele mesmo perfeitamente a Deus, sem precisar da ajuda do próprio Deus. E ele dizia, ao negar o pecado original, ele dizia que o homem nascia neutro. Era a visão de Pelágio. E esta, que foi considerada uma heresia, ela foi condenada nos concílios das igrejas, no concílio de Cartago, em 418 d.C., no concílio de Éfeso, no ano 431, e no concílio de Oranges II, no ano 529 d.C. E aí, Pelágio dava uma ênfase muito grande no livre-arbítrio, defendendo que o homem, por si só, ele conseguiria, se ele assim o desejasse, ele nascia neutro, não nascia em pecado, negava o pecado original, e que ele teria condições de, por ele mesmo, então, obedecer perfeitamente à vontade de Deus. Mesmo, e aí era a questão, que para Pelágio, essa vontade humana, mesmo no estado caído dos homens, na visão dele, a vontade do ser humano, ela era essencialmente livre da corrupção do pecado. Ele entendia que o pecado não havia atingido a vontade, não havia corrompido a vontade humana. E que esse homem teria condições de decidir-se por todas as coisas boas. Era a visão de Pelágio. Diferentemente de Agostinho, que defendia que até mesmo a vontade dos cristãos, a vontade dos regenerados, dos salvos em Cristo, até mesmo esta vontade dos cristãos, grave bem isso, ela só poderia obedecer a Deus se os cristãos fossem capacitados por Deus pelos dons da sua graça. Agostinho entendia que só Deus operando, mesmo na vida dos cristãos, ou seja, se Deus parar de operar nas nossas vidas, aquele velho homem vai querer tomar conta. Essa era a visão de Agostinho. Aquele pecado vai querer, ainda a natureza pecaminosa, que quer exercer influência em nós, vai querer tomar conta. E aí nós chegamos ao agostinianismo. Agostinho era bispo de Hipona, na África do Norte. E Agostinho, ele representou e transmitiu a mais importante teologia patrística, que terminou influenciando a Idade Média e a Reforma Protestante. Alguém já brincou dizendo assim, Agostinho foi o maior calvinista antes de Calvino ter nascido, que na verdade é que terminou Agostinho defendendo algumas coisas à luz do que ele compreendia da palavra de Deus, que terminou servindo de base, com certeza, para a compreensão que Calvino teria da doutrina da predestinação. E aí você começa a entender, na hora que você vê que Agostinho ele defendia a salvação individual tão somente pela graça soberana de um Deus que predestina. Isso tomou forma sistemática na controvérsia que ele teve com Pelágio, contra o pelagianismo. Isso terminou tomando uma forma mais sistemática e organizada na hora, então, que esses dois grupos defenderam as suas ideias. O pelagianismo e a forma como o agostinianismo procurou, então, defender a doutrina da soberania divina e da predestinação. Daí, então, é que nós chegamos a 4 estados do desenvolvimento humano. A visão agostiniana, na hora que se contrapôs aquela ideia de Pelágio, que o pecado original não existia, de que o pecado, ainda que existindo, não originalmente, mas existindo depois que a pessoa nasce, vivendo em sociedade, esse pecado ainda poderia não ter tomado conta da vontade humana. Então, o homem estaria completamente livre para escolher fazer todo o bem e não ser influenciado pelo pecado. Esta era a visão pelagiana.
E aí, então, os agostinianos se levantaram contra e procuraram mostrar que, na história da humanidade, desde Adão, que nós temos, então, 4 estados de desenvolvimento humano. E como é que eles organizaram isso? Em primeiro lugar, Agostinho, então, defendia que, antes da queda, compreendia que antes do ser humano cair ali no Jardim do Éden, antes da queda, Adão era capaz de não pecar e era capaz de pecar. Ele poderia não pecar e ele poderia pecar. Havia esta liberdade antes da queda. Depois, então, vem um segundo ponto. Depois da queda, e agora? Antes da queda, Adão era capaz de não pecar e capaz de pecar. Depois da queda, tanto Adão como os seus descendentes, eles passaram a ser incapazes de não pecar. Passaram a ser incapazes de não pecar. Lutero, reformador, ele defende essa ideia também, posteriormente, logicamente. Agostinho aí viveu também no mesmo período aí de Pelágio. Agostinho veio de 354 a 430 depois de Cristo, e Lutero então vem fazer a reforma em 1537, mais de um milênio depois. Mas Lutero, então, defendeu essa ideia quando ele falou no seu livro A Escravidão da Vontade. A Escravidão da Vontade. Onde, então, Lutero entendia que tanto Adão como os seus descendentes, eles passaram, após a queda, a serem incapazes de não pecar. Não tinha e não tem como o ser humano não pecar. Parou aí a humanidade? Não. Aí vem o terceiro estado do desenvolvimento humano. Falamos sobre antes da queda, depois da queda, e então nós chegamos a depois do Senhor Jesus Cristo. E a partir de Jesus, como é que fica o ser humano? E aí então, Agostinho vai entender que os crentes voltam a ser como Adão antes da queda, em Cristo. Em Cristo nós voltamos a ser como Adão antes da queda, capazes de pecar e capazes de não pecar. Isso vai depender da santificação, vai depender dos meios de graça, de como o crente está buscando viver e cumprir a vontade de Deus. Se ele se santifica, se ele busca ao Senhor, se ele serve ao Senhor, pela ação do Espírito Santo, o crente será capaz de resistir ao pecado, será capaz de não pecar. Poderá pecar? Sim, ele ainda está com a sua natureza pecaminosa, certo? E depois nós chegamos ao quarto estado, que era defendido por Agostinho. No quarto estado, Agostinho está falando sobre a glória, sobre a eternidade. E na glória, na eternidade, nós seremos melhores do que Adão. Nós seremos incapazes de pecar. Então, a visão agostiniana defendia, olha, só na glória, quando estivermos na eternidade, diante de tudo que Deus preparou para as nossas vidas, é que nós, na glória, seremos incapazes de pecar. Na nova vida, transformados na glória, na eternidade, seremos incapazes de pecar. E esta, então, era a visão agostiniana, pensando nesta humanidade. Antes da queda, capaz, Adão, de não pecar e de pecar. Depois da queda, Adão e os seus descendentes se tornaram incapazes de não pecar. Não teria como resistir ao pecado. Depois do Senhor Jesus Cristo, em Cristo Jesus, só em Cristo nós somos capazes de não pecar, e é possível que pequemos, e a palavra vai nos mostrar isso e nos mostrar como, mesmo cristãos, nós ainda estamos nessa pressão e nessa luta contra o pecado. E por último, na glória, na eternidade, nós nos tornaremos, incapazes de pecar. Chegamos então a um outro grupo que teve também influência sobre essa doutrina, foi o humanismo. O humanismo aconteceu entre os séculos XIV e XVI.
e esse foi um movimento intelectual na Europa, onde foi desenvolvida a chamada filosofia da moral humana e da competência intelectual. Qual a grande questão do humanismo aí? Enquanto esse desenvolvimento desta filosofia da moral humana e da competência intelectual, era que o humanismo defendia tudo isso independente da revelação sobrenatural. Se de um lado ajudou muito, por exemplo, no estudo das línguas originais, até para a própria tradução da Bíblia, no estudo pelo humanismo, no estudo do grego, do hebraico, do latim, logicamente entendendo que grego e hebraico, as duas línguas através das quais foram escritas o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e que também com o aramaico. Mas esse desenvolvimento que ajudou por um lado, também teve através do humanismo um grande problema, que foi de reavivar doutrinas, teorias, ideias pagãs da natureza humana. Aqueles temas antigos voltaram a ecoar: a escolha humana ou o destino, o livre-arbítrio ou, na filosofia, o fatalismo. E aí então o humanismo parecia ser uma alternativa esclarecida contra o cristianismo da Idade Média. E aí é preciso que a gente lembre-se que a Reforma Protestante se levantou contra a Igreja da Idade Média, ainda que Lutero não quisesse sair da Igreja, porque a Igreja estava mergulhada, havia deixado a palavra, se afastado da palavra, ou usava a palavra a seu bel prazer, e mergulhando nas superstições. Então o humanismo se levanta e diz: olha, temos que negar tudo isso. Nós vamos explicar a humanidade, vamos explicar o mundo, vamos explicar todas as coisas vamos usar de forma mais simples, pelo racionalismo, pela razão. Daí vem também a questão do iluminismo, e vem várias posturas tentando enaltecer o ser humano, e o mais triste era deixar Deus de fora. Qualquer dependência de uma explicação sobrenatural que usasse a figura, a pessoa de Deus, usasse a Bíblia para tentar dizer: olha, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada, nós temos que nos guiar pelo que a Bíblia diz. Isso aí diminuiria a autonomia, nesta visão do humanismo, diminuiria a autonomia do intelecto e da vontade humana. Então nós tivemos esse humanismo se levantando, como dissemos, desse século XIV ao século XVI. E aí nós chegamos na Reforma Protestante. Nesse contexto, século XVI, 1517, mas também aos pré-reformadores antes, toda a luta da Reforma de trazer a Igreja para a Palavra de Deus. Os reformadores, dentro desse assunto da predestinação e da soberania divina, os reformadores, desculpe, eles foram todos os reformadores, aqueles principais reformadores são tão conhecidos, eles foram todos agostinianos. Lutero era um monge agostiniano. Wycliffe, o seu discípulo John Huss, Zwinglio, Calvino, todos eles seguiram o pensamento não de Pelágio, mas o pensamento agostiniano. Todos eles negaram o livre-arbítrio, considerando o livre-arbítrio incompatível com a graça gratuita, Eu não sei quem está na transmissão, viu? Mas já estou na reforma. Eu não sei. Bom, mas estamos já aí na reforma. Bom, mas vejam só, os reformadores, eles entenderam que não tinha como você conciliar o livre-arbítrio com a doutrina da predestinação no aspecto da graça que é um favor imerecido. Não depende do arbítrio do homem, mas do agir de Deus ali. E aí você tem um embate de Lutero com Erasmo de Roterdã, o reformador Lutero. Erasmo viveu do ano de 1466 a 1536, ou seja, foi contemporâneo do reformador Lutero.
Erasmo de Roterdã, ou seja, holandês, ele foi um dos mais influentes humanistas. E Erasmo, declarando-se cristão, ele começou a exaltar por demais a capacidade humana. E ele entendia que esta exaltação da capacidade humana, ela dignificava a natureza humana. Entendia Erasmo que o clero precisava de instrução e que era a chave, a instrução era o meio, a chave para que o clero pudesse ser reformado. Já Lutero entendia que não era a questão da instrução, a questão era a dependência de Deus, era voltar às Escrituras e então cumprir a palavra de Deus. Erasmo definiu o livre-arbítrio como um poder de escolha contrária. Erasmo entendia que o livre-arbítrio era ter o poder de escolha contrária. E aí, então, ele começou a proclamar que a queda, ela não havia afetado totalmente a vontade humana. Ele começou a voltar àquelas ideias de Pelágio, ou seja, a vontade humana ela não está afetada pelo pecado. A queda não chegou a afetar a vontade humana. E aí ele começou também a defender que as pessoas são completamente livres para escolher o que elas quiserem. O pecado não tem esse poder sobre as pessoas. E que a vontade da pessoa, ela era livre no entendimento de Erasmo para determinar o destino dessas pessoas. A vontade do ser humano era livre para determinar o destino, não estaria novamente presa à questão do pecado, nem mesmo a nenhuma determinação ou ação de Deus. E daí veio então a ideia de Erasmo de Roterdã, que a graça de Deus, a graça, ela apenas assiste, dá alguma ajuda, ou ela simplesmente suplementa a capacidade natural do ser humano. Então, Erasmo começou a ter uma defesa muito grande da vontade humana, do ser humano, de que ele era capaz, no sentido e na ideia de dignificar essa natureza humana. Lutero, então, via a posição de Erasmo como um retorno às heresias do pelagianismo. Lutero suplicou por várias vezes que Erasmo desistisse das sutilezas que ele estava defendendo, porque Lutero entendia que aquilo apenas fortalecia o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana. E Lutero, então, por várias vezes, insistiu e enfatizou que Erasmo pudesse aceitar tão somente o Evangelho da graça de Deus. Lutero chegou no final de sua vida, quando, já bem próximo à sua morte, ele perguntou quais livros os seus discípulos deveriam lutar e preservar a todo custo. Lógico que tirando a Bíblia, não é? Mas que livros de Lutero, deveriam ser preservados? E Lutero respondeu que, no entendimento dele, deveriam preservar o Catecismo das Crianças e deveria preservar o livro A Escravidão da Vontade, traduzido por alguns como Nascido Escravo, a escravidão da vontade. Lutero entendia que era um livro muito importante para que as pessoas entendessem como o pecado é capaz de estragar as nossas vidas e que nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, já nascemos com o pecado original e isso vai passando de pessoa a pessoa. Então, este foi o embate ali de Lutero e Erasmo nesta compreensão da doutrina da predestinação. Chegamos então ao arminianismo. Após os reformadores, com a morte deles, ficaram as igrejas estatais, as igrejas protestantes da Europa, que tiveram influência calvinista. A Inglaterra, a Escócia, a França,
a Alemanha, foram países que tiveram fortemente a influência calvinista e, logicamente, entendendo essa doutrina da predestinação pela visão calvinista que estava junto também a Lutero. Só que a reforma protestante, ela defendia e permitia a liberdade. E isso ajudou, por um lado, o sacerdócio de todos os santos, ou seja, todo crente precisa ter acesso à Bíblia, precisa ser alfabetizado, precisa ser instruído, precisa ler a Bíblia, precisa estudar. Todo crente tem a responsabilidade diante de Deus de buscar interpretar corretamente os ensinamentos da palavra. Não é só o clero que lê, entende e fala aquilo que compreendeu, mas como é o sacerdócio de todos os santos, todos nós somos sacerdotes e temos responsabilidades diante de Deus. E a reforma protestante também defendeu o direito de juízo privado, a nossa individualidade, a compreensão que nós temos. A reforma protestante entendeu e defendeu esta questão da nossa concepção e que isso tem responsabilidade naturalmente diante de Deus. Você talvez pode já ter visto aí, quando às vezes, ainda na atualidade, de repente você vê padres dizendo assim: veja aí como está a igreja evangélica, cada um pegando a Bíblia e interpretando ao seu bel prazer. E aí qual era a ideia da igreja católica? Não, nós é que detemos o poder, nós é que detemos a interpretação. Por isso, se você assistiu O Nome da Rosa, e por favor, verifique bem direitinho, tem uma cena lá, não muito recomendável, mas todo o filme é muito interessante, e eu estou dizendo isso que uma vez uma mãe ficou desesperada: pastor, o senhor falou do filme A Lista de Schindler, e eu coloquei lá, e tinha uma cena, minha irmã, eu nem lembrava dessa cena. Eu disse: por favor, mas a irmã também tem que ver a classificação etária. Não, e tinha criança, certo, mas quando a gente falar de um filme, a gente está de repente pensando numa coisa de fato boa, tudo e pode ter alguma coisa ali pelo meio do filme, como digo, não recomendável. E você vê lá no Nome da Rosa a proteção que alguns, eu não quero dar spoiler se você não assistiu o filme, bem antigo, né, com Sean Connery, tão afamado, aclamado, e aí tem um venerável lá, que ele procura a todo custo proteger alguns livros. Isso traduz bem aquela ideia da Igreja Católica, dizer assim: olha, nós não podemos chegar e sair traduzindo para tudo que é língua. Não, a gente tem que deter esse poder, porque se a gente começar a soltar a Bíblia, e aí a crítica que se faz hoje, que a Bíblia está nas mãos das pessoas, na sua língua, e infelizmente nós temos de um lado interpretações as mais absurdas possíveis. Porém, a reforma protestante entendia que cada um terá a responsabilidade de prestar contas do que faz diante de Deus. O que não pode é ficar apenas para um grupo a interpretação, e a igreja falava, e às vezes falava heresias, como defendeu heresias, e o povo acreditava, porque o povo não tinha acesso à palavra. E aí então começava a crescer a tolerância à divergência. Na Holanda, cresceu um partido contrário ao calvinismo. Eram os discípulos de Armínio. E esse partido contrário ao calvinismo, na Holanda, ele exigia uma maior liberdade na teologia. E aí nós chegamos a Armínio. Armínio viveu de 1560 a 1609. Jacob van Harmason. Ele latinizou o nome dele para Jacó, como ficou, Jacob Armínio, como ficou conhecido. Ele foi pastor e depois professor da Universidade de Leiden, na Holanda. Ele também estudou em Genebra, Armínio, debaixo da tutela de Theodor Beza, que foi o sucessor de Calvino. Armínio estudou, então, com Theodor Beza, que foi o sucessor de Calvino. E Armínio questionou a ideia calvinista de salvação e fez a opção, novamente, retornando à questão do livre-arbítrio. Armínio faleceu em 1609
e em 1610 os seus discípulos chamaram o que ficou conhecido como remonstrância, que era a queixa contra as doutrinas calvinistas. Ficou conhecida por esse termo, remonstrância, como uma queixa contra as doutrinas calvinistas. Essa queixa, a remonstrância, ela subiu ao Sínodo de Dort, nos anos de 1618 a 1619. Qual o resultado disso? O resultado do Sínodo de Dort é que o Sínodo de Dort ele rejeitou as 5 teses centrais do arminianismo e aprovou os 5 pontos calvinistas, Quais as 5 teses centrais do arminianismo? Em primeiro lugar, o arminianismo defendia a vontade livre do ser humano, ou seja, a depravação parcial, a depravação parcial, ou seja, o homem não era totalmente depravado. A segunda questão, o segundo ponto arminiano, foi a eleição condicional. A eleição estava condicionada a algo, e aí estava, de certa forma, atrelada à vontade daquele ser humano querer ou não ser salvo, a eleição condicional. O arminianismo defendeu a expiação universal, ou seja, Cristo morreu por toda a humanidade. E veja, todos esses aspectos que nós estamos colocando, a gente vai estudar nos próximos domingos, os pontos, através do aspecto doutrinário, nós vamos estar estudando e vendo isso daí. Armínio defendeu que Cristo morreu por toda a humanidade. Só para lhe dar um gostinho do que virá pela frente. Você lembra do texto bíblico, inclusive, quando a palavra de Deus diz: este é o cálice da nova aliança, derramado em favor de toda a humanidade. Você lembra desse texto? Lembra não, né? De fato não está assim. Este é o cálice da nova aliança derramado em favor de muitos. Mas é só para dar o gostinho. Você diz: rapaz, não posso faltar o próximo domingo, e o outro, e o outro, e o outro, tá certo? E se acontecer alguma emergência, alguma coisa, de fato, vai ficar gravado aí para você. Calvino dizia... Calvino não, que é isso? O túmulo dele vai tremer. Armínio dizia que Cristo morreu por toda a humanidade, era a expiação universal. Armínio defendia também que a graça, ela poderia ser impedida, ela poderia ser resistida, a graça de Deus poderia ser resistida. E por último, o 5º ponto de Armínio era que o cristão, o crente, ele poderia cair do seu estado da graça. Ele poderia, em suma, de forma mais simples para compreender, ele poderia perder a salvação. Então, estas eram as ideias dos discípulos de Armínio, e que Armínio teria dado muita base a essas compreensões, e daí então se levantaram os calvinistas para defender o que compreendiam que seria a correta interpretação das Escrituras, e então defenderam a total depravação. O homem é completamente, todo depravado, e a gente vai ver o que isso significa nos estudos. Os calvinistas defenderam também a eleição incondicional. Não há nada no ser humano, não depende nada do ser humano, é incondicional. Os calvinistas defenderam também a expiação limitada. Cristo não morreu por toda a humanidade, e aí a gente vai poder também compreender isso nos estudos. Calvino e os calvinistas defenderam que a graça de Deus, ela é irresistível. É aquela graça e aquele amor que, quando é derramado nas nossas vidas, não tem como a gente resistir. E Calvino, por fim, então, defendeu a perseverança dos santos. Não é que o crente não possa errar, não possa acontecer dele pecar, de errar. Ele erra, ele peca, e Deus vai e corrige-o, disciplina, traz-o de volta ao caminho. Por quê? Porque cada crente é selado com o Espírito.
até o dia que nós possamos chegar ao nosso destino. É a perseverança ali dos santos. Para o Sínodo de Dort, tratando sobre a queda, o Sínodo de Dort entendeu que a vontade e o intelecto humano, eles foram corrompidos, que toda a natureza, que o ser humano, que ele foi corrompido. Não era questão de dizer, não, a vontade do ser humano não foi tocada pelo pecado. Foi. O intelecto do ser humano não foi tocado pelo pecado. Foi. Todo ser humano, ele foi corrompido. Mas também o Sínodo de Dort entendia que vontade e pensamento e intelecto não são autônomos espiritualmente. Eles podem ser capazes até de realizar algumas coisas boas, sim, para a sobrevivência do ser humano. E aí a gente também vai estudar com mais calma esse aspecto. Porque aí pessoas dizem, mas e o pior de todos os pecadores, ele não termina fazendo alguma coisa boa? Sim. E o que é que a Bíblia fala sobre essas boas ações de nós, pecadores, mesmo aqueles que não creem em Deus? Então, vamos estar pensando um pouco sobre isso. E o Sínodo de Dort defendeu que só quando regenerada por Deus é que esta vontade do ser humano, ela pode se levantar e exercer a fé salvadora. Só quando Deus age no nosso coração. Olha quando Paulo diz, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, só quando Deus age, e por outros e outros textos que vamos estar estudando, é que os calvinistas entenderam e o Sínodo de Dort defendeu que só quando essa vontade do ser humano é regenerada por Deus é que ela pode se levantar e exercer de fato essa fé salvadora. Eu quero terminar com um batista, Charles Haddon Spurgeon. Ele viveu de 1834 a 1892. Ele foi considerado e chamado príncipe dos pregadores. Príncipe dos pregadores. Ainda é hoje bem conhecido nesse sentido. Ele foi pastor da Metropolitan Church, da Igreja Metropolitana de Londres. Um homem de uma piedade tão grande que deve inspirar nós pregadores. Um homem com muitas doenças, muitas debilidades físicas. E diz a história que ele subia os degraus para chegar até o nível do templo, né, que ficava no alteado. E diz a história que ele subia esses degraus dizendo, eu dependo do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo. Lembrando, eu dependo do Espírito Santo. E como Deus usou, ele foi líder de um pequeno grupo de batistas calvinistas da União Batista. E ele estimulou a esse grupo, e aí eu vou terminar com ele estimulou esse grupo a sair da denominação, naquele contexto, porque a Igreja Batista em Londres estava se tornando, e na Inglaterra estava se tornando, ali na Europa, tendo as influências, estava se tornando então uma igreja liberal. E ele procurou influir para que a igreja pudesse sair daquele meio liberal. Spurgeon foi considerado o último dos puritanos. Ele foi defensor dos 5 pontos calvinistas. E há um pensamento de que, talvez você esteja, pode avançar aí, obrigado, está um pouco mais resumido esse pensamento de Charles Haddon Spurgeon, ao falar sobre a predestinação, sobre a eleição de Deus, sobre a escolha de Deus. E um pensamento que é considerado mais completo, ele diz o seguinte, Charles Haddon Spurgeon teria dito, eu tenho certeza que Deus me escolheu, porque se Ele não me escolhesse, eu não escolheria a Ele.
Eu tenho certeza que Deus me escolheu antes de eu ter nascido, porque depois de nascido, eu jamais escolheria a Ele. E por último ele disse, eu tenho certeza que Deus me escolheu por razões que eu desconheço, porque eu não conheço em mim nenhuma razão que levasse Deus a me escolher. Que profundidade do que Spurgeon falou. Eu tenho certeza que Deus me escolheu, porque se Ele não me escolhesse, eu não escolheria a Ele. Eu tenho certeza que Deus me escolheu antes de eu ter nascido, porque depois de eu ter nascido, eu não escolheria Ele. E eu tenho certeza, ou Ele não me escolheria, não é? Vendo aí toda a vida. E eu tenho certeza que Deus me escolheu por razões que eu desconheço, porque eu não conheço em mim nenhuma razão que levasse Deus a me escolher. A minha oração é que Deus nos dê graça, humildade, sabedoria, amor. Nós vamos precisar do fruto do Espírito. Eu já vi irmãos brigando. Eu até diria que se tivessem facas, teríamos talvez ali 2 homicídios, um mútuo homicídio. E talvez a gente esqueça que há uma obra como outras que só o Espírito de Deus pode fazer. E eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero terminar lembrando quando trabalhamos, batistas e presbiterianos, ainda tendo ideias diferentes. Nós estávamos pelo interior do estado, visitando igrejas presbiterianas, batistas, congregacionais, Assembleias de Deus, renovadas, e tentando ajudar igrejas tão carentes no interior, quando nem seminarista nós éramos. Mas o que estava no nosso coração, o incômodo daqueles jovens, 12 pecadores jovens, não dá nem para dizer 12 apóstolos, que apóstolo? Daqueles 12 jovens, eles diziam, meu Deus, não é possível que a gente receba tanta coisa na capital e o interior está aí carente. Tinha igreja que a gente chegava, que o seminarista ia lá uma vez no mês, porque ele tinha que dar conta de outras congregações e outras igrejas, que nem pastor tinha. E o que me alegra olhar para trás é que nós estávamos lá como batistas e presbiterianos, juntos, servindo ao Senhor. E olhe que era quebra-pau à noite, quando não tinha ninguém da igreja, que a gente dormia na igreja, era capaz de destruir o templo, porque a gente discutia as doutrinas, tal, mas com respeito, com amor, com carinho, com atenção um para com o outro. No outro dia, a gente estava louvando juntos, adorando, porque a gente tinha um entendimento. Nós estamos para servir ao Senhor da igreja. O que a gente vai pregar, que a gente pregava também, o que a gente vai pregar, a doutrina que a gente vai levar é o que é comum a todos. A gente não quer dividir a igreja. A gente não quer dividir a igreja. A gente não ia para uma igreja batista para falar do calvinismo contra a igreja batista. A gente não ia para uma igreja presbiteriana para falar do arminianismo contra a igreja presbiteriana. Não. A gente tinha um respeito e a gente pensava, o que é comum a nós, como cristãos? E entendam que nós precisamos explicar a doutrina, a forma como a igreja presbiteriana, como igreja reformada, que tem essa herança reformada e calvinista, como a igreja vê, não para brigarmos, mas para a gente crescer. E eu espero, eu acredito que a gente vai poder, que nós vamos poder crescer juntos, buscando a direção do Senhor. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tão grande amor, Senhor. Nós reconhecemos o quão pequenos nós somos, quão carentes e dependentes do Teu Espírito, assim como Spurgeon declarou e tantos outros servos Teus, Senhor. Dá-nos a graça de sermos fiéis à Tua palavra. Perdoa-nos quando não formos, ou quando não fomos no passado.
que a tua boa, poderosa e amorosa mão, ó Pai, trate dos nossos corações como filhos amados. Que o Teu Espírito nos faça compreender a Tua Palavra e aplicar a Tua Palavra às nossas vidas. E ao estudarmos sobre estes assuntos tão profundos, nós possamos ter a certeza que o Senhor estará nos guiando, nos orientando e nos capacitando. E que possamos andar pelo fruto do Teu Espírito, uns com os outros, para a glória do Teu nome, para o louvor da glória, da Sua graça, ó Deus. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus, e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Eu quero lembrar que nas classes nós vamos ter a oportunidade de podermos fazer perguntas, vamos estar tratando sobre isso, e hoje à tarde nós vamos estar colocando no IPE Comunica, por favor, mais um reforço, esse é um material para a gente trabalhar internamente na igreja. Então, por favor, não passe à frente. Se você quer ter de todo jeito material impresso, fala lá com Beth, se ainda tiver, ela vai disponibilizar para você, ela está lá atrás, fala lá com ela, se você quiser o impresso. Acabou o impresso, é isso. Então, você deixa lá seu nome e a gente vai estar procurando providenciar esse material impresso. Enquanto não chegar o impresso, você vai ter pelo Zap do IPE Comunica o material em PDF. Deus abençoe a todos. A gente não vai estar abrindo agora para perguntas, tal, pela hora, mas nós vamos poder estudar, se Deus nos permita, nas classes. Que Deus abençoe.